Glória a Deus, amém? Faz o seguinte, curva um pouco aí a sua cabeça. Deixa o Espírito Santo agora acalmar aí o seu coração. Vamos entregar ao Senhor, entrega aí ao Senhor agora esse tempo. Deixa o Espírito ministrar agora. Se você ainda está agitado, está pensando aí em tantas coisas, a Bíblia diz que nós temos que dar liberdade ao Espírito para que Ele possa agir no nosso coração, na nossa vida. Pai, por isso eu peço que neste momento o Senhor prepare o nosso coração para receber do Senhor nessa noite a palavra. Aquieta o nosso íntimo, papai, toda agitação, todo desassossego, toda preocupação, vai embora agora. Nós declaramos, ó Deus, o Espírito agindo no nosso meio. Todo aquele que está perturbado, cansado, desanimado, desalentado, que haja agora, Deus, uma brisa do céu vindo sobre este lugar, cobrindo as nossas vidas agora. E eu repreendo aqui toda e qualquer ação maligna, todo espírito roubador, todo espírito perturbador, todo espírito de distração, na autoridade, no nome de Jesus, eu repreendo isso. Declaro a palavra sendo liberada, Senhor, os corações preparados para receber de Ti, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus pela Tua santa palavra que será ministrada nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma olhada aí para a pessoa que está ao teu lado, dá um sorriso para ela, né? Fala, nossa, como você está chique hoje, né? Fala para ela assim, você é a pessoa mais linda da igreja. Aqui, tem a pessoa mais linda da igreja para mim, a minha esposa. É a pessoa mais fofinha, mais linda da igreja. E é a pessoa que está do teu lado aí, né? Ou é o seu irmão, sua esposa, né? Seja quem for que está do teu lado, ela é uma pessoa especial, amém? Glória a Deus. Irmãos, é o seguinte, nós tivemos no mês de novembro um tempo de muita alegria aqui, né? Comemoramos aqui, o que nós comemoramos em novembro aqui? Os 15 anos da igreja. E durante todo esse tempo da comemoração da igreja, nós começamos a orar, porque a gente entendia que era um tempo onde Deus estava levando a gente a um novo tempo, né? Até veio no coração do pastor Kelso aquele momento onde a pessoa deixa de ser criança, ela passa a completar os 15 anos, aí tem toda aquela festa, né? E ali ela começa já a alcançar um tempo de maturidade. Então, o que surgiu no nosso coração durante esse mês de novembro de 2017 é que a gente precisaria entender esse processo no qual nós estamos entrando como igreja, que é a maturidade, né? Então nós começamos a trabalhar muito nisso. Então durante todo esse tempo aí, os primeiros semestres, você vai ouvir falar muito em maturidade, né? A questão de você crescer, de você desenvolver, você deixar de ser criança, né? Deixar de ser aquele crente birrento, né? Tudo é para mim, tudo eu quero, porque eu me converti, agora Deus tem a obrigação de me abençoar, e essa fase está passando. Agora você vai pensar que você tem que ser aquele que vai ser o instrumento de Deus para mudar a vida do outro, e isso é maturidade. Então eu quero falar um pouco sobre isso. Quero falar um pouco sobre o seu coração nessa noite, sobre a questão de você ser maduro, porque tem gente que está na igreja há 20 anos, não amadureceu ainda, mas tem pessoas que chegam à igreja 2, 3 anos, eles assumem uma condição de maduro, ele se converte, ele entra naquele processo, e Deus começa a falar muito ao coração dele, e o que nós queremos é realmente caminhar como igreja, para sermos uma igreja madura, uma igreja que entende. A maturidade, ela vem quando você não pensa mais em você, quando você pensa no outro. Aquela criança que até os 8 anos de idade a mãe tem que dar mamar ainda para ela. Ou aquele filho que está na casa do pai, ele já está com 30 anos, a mãe tem que cortar o bifinho dele. Se não cortar o bifinho dele, ele não janta. Para com isso, você está arrebentando teu filho, você tem que mandar ele andar. Fala, vai crescer, velho, está na hora de você crescer. E tem filho que a mãe levanta primeiro com ele, tem que preparar o todinho dele, senão ele não levanta para trabalhar. Então está na hora já da gente começar a mudar a nossa história. E aqui na igreja nós estamos meio assim, nós não queremos mais filho acomodado aqui não. Você cresceu,
Você teve todo o tempo aí, os anos da sua vida, para agora você aprender a viver em função do outro. Isso que é maturidade. Então eu quero trabalhar um pouquinho no seu coração, vou mexer um pouco aí com você nessa noite, então prepara o seu coração aí, que a gente vai trabalhar um pouco. Vamos lá então, primeiro texto, Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 2, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 39, Evangelho de Lucas, capítulo 2, quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galileia, para a casa deles na cidade de Nazaré. Versículo 40. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém, e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando, e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo pergunta a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados e com a sua inteligência e com as respostas que dava. O primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui é justamente sobre a questão que Jesus ele já entendia o seu tempo. Tanto é que os pais aqui acharam que Jesus estava perdido, que ele se perdeu da família, toda aquela preocupação, mas quando eles foram no lugar certo, Jesus lá estava, que era o templo, que era o lugar dele. Jesus foi chamado para isso, e Jesus começou naquele momento, então, já se desligar ali daquela situação, e deixar uma coisa para você, já quero fazer uma advertência aqui, maturidade não é independência. O primeiro ponto que você tem que entender no seu crescimento não é independência, é pelo contrário, a pessoa madura, ela obedece, ela sabe o seu lugar, ela sabe o que falar, ela sabe quando falar, de que maneira falar, ela sabe ouvir. Então aqui Jesus já está dando uma pista para a gente na questão da maturidade. Jesus aqui, ele foi para o templo, né? Tanto é que se você continuar o versículo aqui, você vai ver que logo que Jesus é indagado pelos seus pais, ele obedece e ele volta junto com os seus pais para a cidade. Então Jesus ele estava ali já trabalhando o seu coração, a maturidade, e eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, nós precisamos entender o nosso tempo. Porque o tempo onde a igreja precisa amadurecer, é onde eu e você, nós precisamos entrar nesse caminho de maturidade, porque não dá mais para a gente ficar mamando o resto da vida, não é a geração leitinho, acabou. Nós precisamos agora começar a entender que o nosso tempo agora é para marcar a nossa geração, é o tempo onde agora a gente vai começar a construir um legado, deixar um legado para a nossa cidade, para a nossa família, para o nosso país. Mas se nós continuarmos a ser aquele filhinho birrento, que tudo é para mim, tudo eu quero, tudo eu preciso, nós não vamos crescer. E a igreja que cresce é aquela igreja que olha para o outro. Tanto é quando Jesus está fazendo o Sermão do Monte, aqui o capítulo 5 de Mateus, nós vamos olhar um pouco aqui depois, eu vou fazer aqui algo para você entender essa questão da maturidade, né? Ali ele fala, felizes os que choram, né? Felizes aqueles que sofrem injustiça. Então ele está falando aqui de alguém já que tem uma maturidade, mas não é aquela pessoa que fica incomodada, fica presa a circunstâncias. Por exemplo, tem pessoas que gastam tempo a marcar horário no gabinete para reclamar do irmão. Mas, você é maduro, cara, resolve o problema. Não, preciso marcar um horário com o pastor porque tem um irmão que me incomoda. Tem dó, cara. Vamos crescer. Nós precisamos começar a entender
Que o momento que nós estamos vivendo agora é o momento de viver como igreja, olhar para as necessidades onde Deus está olhando. A pessoa madura, ela não olha para si, ela olha nas necessidades que Deus tem para abençoar o outro. E Jesus estava ali buscando, entendendo a sua geração, o seu povo, a maneira. A Bíblia diz que ele ouvia e fazia perguntas, aprendizado. Então nós precisamos desses dias. Aqui todo mundo preocupado, cadê o menino Jesus? Jesus nunca esteve perdido. Jesus sempre soube onde ele estava, como estava. Ele era 100% homem, era Deus também. Mas aqui na condição de filho, ele estava entendendo o seu tempo, a maneira que ele precisava crescer. Então eu quero aqui começar a mensagem falando de duas situações. Todos nós nascemos imaturos. Quando nós saímos do mundo, somos visitados, somos alcançados por Deus, nós somos os filhos imaturos. Mas com o desenvolver da nossa vida, a palavra, o convívio com a igreja, as reuniões, né, a gente começa a crescer. Nós somos obrigados a crescer. Da parte de Deus, o interesse que haja um desenvolvimento em nós. Agora o problema é que tem pessoas que não querem crescer. Tem pessoas que elas se acomodam. Elas querem tudo na mão. Elas querem tudo na boca. Elas querem que toda a vontade seja feita. Que toda a minha vontade seja feita, não a de Deus. Então essa pessoa é a pessoa imatura. Então o que nós teremos nesse ano de 2018? Então nós passamos lá novembro, foi uma festa, teve cupcake, foi aquela alegria, 15 anos, glória a Deus, né? Depois veio dezembro, né? Você se alegrou na sua casa, comeu pernil lá, né? Você comeu pernil, não? Aquele pernilzão de 10 quilos, que sei lá, né? Teve lá na minha casa, lá, a Marlene fez até um chitele de manga. Cara, não estava chique o negócio, né? Entendeu? Mas e aí? Acabou dezembro. 2017 já foi. Agora é 2018, a expectativa de Deus é outra. A expectativa de Deus para nós como igreja é outra. Deus quer uma ação nossa diferente. O que passou, passou. Agora você tem que abrir os seus olhos. Você tem que crescer como marido, você tem que crescer como servo, você tem que crescer como filho, como esposa. Então, cada um de nós temos um papel a ser desenvolvido. E para esse papel chegar concluído, temos que crescer. Então, é isso que nós vamos trabalhar nesse ano na igreja. É crescimento. Fala comigo, crescimento. Maturidade. Chega de infantilidade. Se você está infantil ainda, né? Aquela mamãe me dá, mamãe me dá, mamãe me dá, vai acabar. Que nem um dia, eu lembro uma vez que eu fui visitar uma pessoa há muito tempo. Eu cheguei na casa dela, ela estava sentada já, uma mãe, e um filho de 8 anos mamando nela. Pô, brincadeira, meu. E tem filho ainda mamando na mamãe. Então vamos parar, nós vamos crescer. Vai doer, vai doer, mas nós vamos crescer. Há situações na área que Deus vai ter que mexer na sua vida. Há momentos que Deus vai te incomodar, porque nós precisamos crescer. Chegou o tempo de eu e você crescer. Nós não podemos mais gastar tempo com coisas que não são preciosas para Deus. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero que você veja a diferença. Vamos lá em João capítulo 1. João, o Evangelho de João capítulo 1. Versículo 10. Diz assim: a palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém alguns creram nele e o receberam, e esses lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então o primeiro ponto aqui que nós estamos entendendo fala aqui de quando você recebe Jesus. Então aqui a diferença aqui do filho, por exemplo, vamos lá agora em Mateus. Volta lá em Mateus 5. Nós vamos só dar uma rapidinha aqui para você poder entender. Versículo 43.
Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que te perseguem, porque perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês. Ué, mas peraí. Há duas coisas que nós precisamos entender aqui nesses dois versículos que nós lemos aqui. Primeiro, lá em João 1 diz que todos que creem se tornam filhos. Aqui já é o filho tequinon, que é o filho imaturo. É aquele filho que nasce. Mas aqui Jesus já está lidando com o filho ruios, que a Bíblia diz que ruios quer dizer maduro, aquele que tem maturidade. Então nós estamos lidando aqui com dois filhos. Aquele que nasce, que é bebê, que precisa de cuidado, que precisa ser alimentado, que precisa ser pegado no colo, aquele que precisa ser ensinado, você tem que pegar, você tem que trabalhar. Mas chega uma fase da nossa vida que agora nós temos que aprender coisas novas. E aqui Jesus está dizendo: olha, vocês ouviram algo, odeiem os seus inimigos, amem os seus amigos, mas odeiem os seus inimigos. Jesus diz: não, agora vocês são maduros. Vocês já nasceram de novo, vocês já cresceram, agora vocês têm que amar os seus inimigos. Amem os seus inimigos. Por isso que eu digo, nós não podemos mais ficar perdendo tempo com situações da nossa vida onde a gente tem que ficar reclamando do outro. Ah, eu não vou no culto hoje, sabe por quê? Eu não me dou bem com aquele irmão. Ué, um vai ficar fora, um vai para o inferno. Porque no céu não existe inimizade. Quem vai ficar fora? O imaturo. Então o que nós precisamos entender? Que Deus está dizendo para nós: olha, agora é o momento da igreja de vivermos como nós temos, de amar os nossos inimigos. Temos que orar por aqueles que nos perseguem. Ai, tem alguém puxando o meu tapete, ora por ele, abençoa a vida dele, cuida dele, fala do evangelho para ele. Você é maduro, você cresceu, você está na igreja, está recebendo. Você tem que agora entender que você é um filho maduro. Você não pode mais ter uma atitude de um filho imaturo quando você nasceu, né? Eu me converti há mais de 30 anos. Imagina eu agora pensando como um filho tequinon, chegando para o pastor Kelso: olha, pastor Kelso, não dá mais para estar nessa igreja. Não dá para ser pastor aqui, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Irmãos, eu sei aonde eu estou, eu sei o meu lugar, eu cresci, eu amadureci. Agora, eu não sou eu mais que tem que ficar no colo de alguém, eu tenho que pegar alguém e pôr no meu colo. Agora é a hora de você receber o colo. Tem gente que diz: papai, eu preciso do teu colo, papai. Você precisa dar colo para alguém. Está na hora de você acolher alguém. Está na hora de você dar tudo aquilo que você recebeu para alguém. Esse é o filho maduro. Esse é o marido maduro, esse é o pai maduro, essa aqui é a mãe madura, a esposa madura, que no momento ela sabe o lugar dela, não disputa a sua casa com ninguém, entende o seu papel. É a mesma coisa da igreja. Nós aqui temos o hábito de orar pelas igrejas, nós oramos por todas as denominações de Campinas. Abençoa o pastor da Nazareno, abençoa o pastor da Deus e Amor, da Quadrangular, abençoa a Assembleia Presbiteriana, Batista. Irmãos, nós somos o reino de Deus. Nós não fomos chamados para dividir, nós somos chamados para somar. E a maturidade, ela gera isso em nós. Então nós precisamos trabalhar nosso coração agora. Qual é a tua condição? Você está ainda na fase do leitinho, do bifinho cortado, do todinho de manhã, ou Deus já pode contar com você? Você já levanta com sangue nos olhos. Deus, eu estou, eis-me aqui. Por isso que lá em Mateus aqui, a Bíblia diz: felizes os que choram, porque serão consolados. Agora você chora por quê? Tem gente que chora: ai,
tadinho de mim, eu precisaria disso. Irmãos, eu vejo situações, tem pessoas, às vezes eu ligo para pessoas, hoje eu senti sua falta aqui no culto, né? Você não veio, o que aconteceu? Ah, não, eu não estava bem, pastor. Sabe, eu coloquei um vestido, não ficou bem em mim. Então eu fiquei sem roupa para ir no culto. Ah, não deu tempo, sabe, eu lavei a cabeça, não deu tempo de secar, eu perdi a hora, fiquei em casa. Rapaz, você precisa crescer, mulher. Entendeu? Você precisa crescer. Meu Deus, não está preocupado que você vai usar, se está chapinha. Deus quer o teu coração. Glória a Deus ou não? Ah, não senti não. Vocês não estão, acho que, pastor, você está abusando. Irmãos, nós precisamos crescer. Nós precisamos começar a entender o nosso lugar nessa geração, o nosso papel nessa cidade, nesse estado, nesse país. Nós não podemos ser mais aquela igrejinha ajeitadinha, bonitinha, onde todo mundo chega, consome o culto e vai embora para casa e ponto final. Vamos esperar o outro domingo. Não, nós crescemos. Nós passamos da fase de infantilidade. Deus conta agora com uma igreja madura, uma igreja que quer a maturidade. Então, durante todo esse semestre, você vai ouvir falar sobre maturidade. Nós vamos inculcar em você, nós vamos fazer você reagir, nós vamos fazer buscar isso, porque é necessário. Então, quando as pessoas olham o que vê aqui, puxa vida, o versículo 40 diz, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que estão no céu. Irmãos, como é que eu vou me tornar um filho maduro? Quando eu deixar de ser uma criança. Quando eu deixar de ter atitude de menino. Agora eu sou adulto na fé. Eu entendo que eu preciso crescer. É necessário que você cresça. Por isso que nós vamos trabalhar, nós vamos reunir juntos, vamos estar juntos. Para quê? Para que haja esse desenvolvimento. Então você não tem tempo mais para perder, né, com essas situações de infantilidade. Então há duas coisas que precisam ser notadas aqui para nós. Quando Jesus ele começa a falar que nós devemos amar os nossos inimigos, orar pelos aqueles que nos perseguem. Jesus está dizendo agora, vocês cresceram, vocês alcançaram a maturidade, vocês agora precisam reagir de forma diferente, vocês têm que começar a pensar diferente, é necessário que vocês pensem diferente. Então o nosso trabalho como igreja durante todo esse ano é trabalhar em maturidade. Então todas as áreas da igreja nós vamos entrar com essa palavra, maturidade. Nós precisamos ser maduros para aprender a entender qual é o plano de Deus. Então vamos voltar um pouquinho aí em Mateus 5. E nós vamos trabalhar um pouco aí nessa questão. Olha lá, vamos lá. Mateus 5, que começa a retratar aqui a questão da maturidade e a questão do crescimento, e Jesus começa a falar, olha o que diz o versículo 3, felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Esse choro aqui, irmãos, não é o choro da necessidade. Tem muita gente olhando para essa situação e achando que é quando você olha para as suas necessidades. Esse choro aqui que nós estamos entendendo nesses dias de maturidade é aquilo que Deus está clamando para que a igreja ela possa assumir um papel de chorar o choro de Deus. Qual é a necessidade de Deus nesses dias? É olhar para o perdido, olhar para aquele que se desviou, é chorar por aquele que está distante, aquele que por um motivo ou outro foi ferido, está longe da igreja. Esse é o choro que a igreja precisa ter nesses dias, é chorar como Deus chora,
Deus está nesses dias chorando pelas almas que estão indo para o inferno. E nós precisamos começar a olhar e dizer: Deus, qual é a necessidade que o Senhor tem para nós nesses dias? Para que nós devemos chorar? Devemos chorar pelo nosso país. Nem tudo no nosso país é festa. Estão se pregando aí o ódio, a divisão. Qual é o papel da igreja? É orar, é chorar pela nossa nação. É chorar para que Deus realmente sare o nosso país. Por isso que nós marcamos essa reunião dia 23. Por isso que nós entramos, o país todo, as igrejas, os pastores, os líderes estão envolvidos nesse dia 23. Então às 20 horas nós vamos estar aqui para chorar, como filhos maduros, para dizer: Deus, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia da nossa nação, porque nós precisamos deixar um legado para o nosso país. Nós precisamos deixar aqui algo que alegre o coração de Deus, que é a oração, que é o jejum. Até se você puder jejuar durante o dia, para chegar aqui em jejum, ter um tempo de oração, faça isso. Se você não pode jejuar o dia todo, pegue um período de jejum e venha para a oração, mas venha para orar, porque o tempo, irmão, não é tempo de festa, é tempo de choro. Filho maduro entende o tempo de festa, entende o tempo de crescimento, o tempo do choro, o tempo da alegria. É o tempo agora, irmãos, de a gente semear com lágrimas, para ver Deus mudar a nossa história, mudar a nossa nação, mudar o nosso lar, a nossa família. Hoje nós vemos aí tantas pessoas imaturas, filhos imaturos, que eu disse aqui, irmãos, estão falando de maturidade, não independência. Hoje estamos vivendo um momento onde os filhos não honram mais seus pais, desonram seus pais com as atitudes. Pais não honram mais seus filhos, são pais imaturos. A gente percebe hoje que às vezes o filho tem que convencer o pai a vir para a igreja. Pai, pelo amor de Deus, vamos para a igreja. Irmãos, eu tenho lá no Santana um grupo lá que a gente tem que pegar eles de carro. São mais ou menos em torno de 20 pessoas. Então a gente reúne lá 4, 5 carros para pegar essas pessoas. São pessoas muito pobres, elas não têm como ir na igreja. Irmãos, toda quinta e todo domingo, eu não venho aqui domingo à noite, tá? Eu venho de manhã, não venho porque à noite eu prego lá no Santana. Irmãos, toda quinta, 5 horas da tarde, o domingo, meu celular já está cheio de mensagem: pastor, que hora você vai passar? Que hora que você vem? Estamos esperando, estamos prontos. Não vai esquecer da gente. Entendeu? Pessoas que são extremamente carentes, mas elas se preocupam em estar no culto. Muitas vezes com toda a simplicidade, muitas vezes com uma roupa normal, mas estão lá buscando a Deus, amando a Deus, adorando a Deus. E muitas vezes eu e você temos tudo e somos imaturos. Quem aqui tem um belo de um carro, ar-condicionado, vem, não passa calor, não chega na igreja cansado, não precisa pegar ônibus, e às vezes ainda, irmãos, por imaturidade faz corpo mole para vir na igreja. Então nós precisamos começar a entender, como Deus diz lá em Malaquias: se eu sou Deus, aonde está a minha honra? Muitas vezes por imaturidade nós desonramos a Deus com as nossas atitudes, com a nossa maneira de ser. Então esses dias são dias onde Deus está clamando, né, por uma atitude da igreja, mas uma atitude madura. Não filhos que nasceram, foram gerados ontem. Mas você que está aqui, você que já caminhou, você tem agora que começar a olhar para aqueles que estão nascendo. Essa é a visão da maturidade. É quando a igreja olha para aqueles que estão nascendo. Chega de olhar para você mesmo, chega de olhar para as suas necessidades. Deus tem extremas necessidades para alcançar o país, o mundo. Só que Ele precisa olhar e ver filhos maduros, filhos que vão olhar para a necessidade do outro.
Isso é maturidade. Então, como que você está? Qual é o grau de maturidade que você já alcançou em Deus? Você é aquele que já está com 30 anos, ainda está no colinho, aquele que ainda chora pelas suas próprias necessidades, mas você está aqui como Jesus desafiando. Felizes são aqueles que choram, porque eles serão, sabe qual é o consolo para mim e para você quando somos maduros? É quando você é alguém, você alcança alguém. O teu coração é consolado quando você vê aquele que está indo para o inferno, muda o seu coração, muda a sua atitude e vem para Cristo. Essa é a igreja madura. Essa é a igreja que Jesus está querendo nos dias de hoje. Não aquele que repulsa, não aquele que não se envolve. Não é aquele, que é apenas um coadjuvante. Não, você não foi chamado para isso, para ser aquele que vê de longe, não. A maturidade nos leva a aproximar das necessidades do outro. E nós muitas vezes ficamos pensando só em nós. Porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, isso não está legal, eu preciso... Enquanto os outros estão extremamente necessitados. Então o que Jesus está relatando aqui hoje é assim, olha, quando eu choro pela necessidade do outro, Deus me consola. Você tem chorado pela necessidade do outro? Ou você está tão preocupado com você mesmo que você não tem olhos para o outro? Isso é uma igreja imatura, mas a igreja que tem, cheia de filhos maduros, ruios, é aquele que quando ele chega na igreja, ele não vem buscar para ele vem pensando no outro. Quando você chega na igreja, Deus, traz sobre o meu coração, abre os meus olhos para a necessidade do meu irmão, das pessoas que estão ao meu redor. Mas a gente está tão concentrado, a gente é tão tecnon, tão imaturo, que a gente só olha para o nosso próprio umbigo. A gente só olha para as nossas necessidades. Mas nesses dias, Deus está chamando uma igreja para crescer, uma igreja para olhar para o outro, para abençoar o outro, para saber que Deus é um Deus que abençoa, é um Deus que cura, é um Deus que levanta o enfermo da cama, é aquele que tira a pessoa da depressão. Irmãos, esse é o nosso papel, essa é a nossa maneira. Então eu quero que nessa noite, você que está aqui, você possa sair daqui com o seu coração, entendendo que você precisa, se você não cresceu, você precisa crescer. Você precisa abrir o teu coração, deixar o Espírito Santo agir em você. Outro ponto que ele fala aqui, felizes são as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Irmãos, nesse ponto aqui, olha aqui a oração do Pai Nosso. Vamos um pouquinho para frente. No versículo 9, Jesus ensinando os filhos maduros a orar. Filho maduro sabe orar. Filho maduro sabe pedir. Olha aqui, capítulo 6 de Mateus, versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Olha a oração que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Que você ore para que os outros conheçam Jesus, que tenham a revelação de Jesus na vida deles. E quanto tempo você gasta orando por você mesmo? Vamos ser sinceros. Você faz uma relação das suas necessidades. Quando você vai orar para o outro, você nem fôlego tem mais. Porque você pediu tanto para você que você esqueceu do outro. E o que Jesus está lidando aqui são com pessoas maduras. Ele está dizendo aqui, olha, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, que todos possam te conhecer.
que todos, quanto tempo você tem gastado para orar pelos outros? Vamos ser sinceros, irmãos. Nós somos mais ruios ou mais tecnon? Se você é maduro, você ora pelo outro. Se você é tecnon e maduro, você só pensa em você. Então, a primeira coisa que Jesus está ensinando aqui para os seus filhos maduros, que nós devemos orar primeiramente pelos outros. Se sobrar tempo, você ora por você. Porque enquanto você vai orar pelo outro, Deus já conhece a sua necessidade. Então, filho maduro sabe, quando ele orar, antes dele orar, a necessidade será suprida. Olha o que ele diz aqui, vamos lá. Venha o teu reino, que seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita também no céu. Deus, o Senhor precisa fazer a minha vontade, Deus, sabe? Eu tenho tantas vontades, tantos desejos, mas o Senhor está demorando demais. Não, Deus, que a tua vontade seja feita na minha vida, para que eu possa realmente ser abençoado, para abençoar a vida do outro. E aí é maturidade. Mas, na verdade, é que muitas vezes nós não queremos crescer. Porque o filho tecnon é aquele filho egoísta. É aquele filho que, se você levar ele para o shopping ou no supermercado, ele vai te dar trabalho. Ele vai olhar para a vitrine, ele vai querer tudo que tem lá. E não é assim? Nós não somos assim? Papai, eu quero, Deus, o Senhor não me deu, cadê? Está demorando, papapá. Não é assim? Não, ele está falando... Jesus aqui, ele está lidando com os filhos maduros. Jesus aqui, ele está instigando os filhos maduros a agirem na vontade do seu Pai. Mas parece que nós não queremos entender. Por isso que chegou o tempo de nós desafiarmos a igreja a crescer. A igreja a pensar no outro. Vamos continuar aqui na oração. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Está aqui o ponto que eu toquei. Tem gente que gasta tempo marcando horário na igreja para vir reclamar do irmão. Vai perdoar o cara. Procura a pessoa, ora com ela, diz, olha, você fez isso, mas estou aqui, como eu sou maduro, eu estou aqui, estou te perdoando. E se por acaso eu também tenho algo contra você, me perdoa. Isso é um sinal de maturidade. Tem marido que marca no gabinete para reclamar da esposa. Ora com a tua esposa, velho. Se ela não está bem com você, é porque você não está cuidando bem dela. Entendeu? Tem mulher que marca, pastor, não aguento mais o meu marido, não sei o que, ora por ele. Se quebranta diante de Deus. É o teu papel, é o meu papel, eu tenho que orar pela minha esposa. E nós já temos aqui. Ela não depende de mim, não depende dela. Primeiramente, nós dependemos de Deus. Eu não vivo em função dela, eu vivo em função de Deus, sou maduro. Porque a partir do momento que eu deixar de viver em função de Deus, eu não vou ser bênção para ela. E se ela trocar eu por Deus, vai ser maldição na minha vida. Maturidade. Então, marido, busque a Deus pela tua esposa. Tem pai que vem aqui reclamar do filho. Eu pergunto, quanto tempo você gasta orando para o teu filho? Tem filho que ora para o pai, tem pai que não ora para o filho. Então, está na hora. Essa maturidade, irmãos, ela vai nascer da tua convivência com Deus. É quando você fechar a porta, a pessoa madura, ela vai lá, fecha a porta, se tranca no seu quarto, conhece o coração de Deus, conhece o coração de Deus, sabe daquilo que Deus precisa. Não vai lá, fecha a porta e fica lá muriando com Deus, não. O filho maduro é aquele que olha para o coração do seu pai e sabe quais são as necessidades, o agir de Deus na vida dela. Jesus está dando uma grande lição para nós. Sabe o que acontece? Nós somos tão displicentes e imaturos que nós não paramos mais para ler a Bíblia. A gente lê a Bíblia de rabicho. E pronto, mas você não
Você não deixa essa palavra, ela ir para o teu coração, encontrar guarida no seu coração. E aí a gente vai passando os anos e a gente vai ficar mais imaturo. Mas quando você se envolve com a palavra, quando você se envolve com o seu pai vai fazendo você crescer. Lembra lá Jesus, quando eu li no início? Diz que ele crescia, ele era forte, ele era sábio. José e Maria entenderam o papel deles como pais, formaram Jesus. Até o momento que eles ficaram preocupados, Jesus se perdeu? Não, Jesus não se perdeu. Jesus estava onde ele deveria estar. Se você está perdido no seu caminho, da sua fé, da sua postura, você ainda não cresceu. Você precisa começar a tomar uma grande atitude e olhar para uma oração como essa. Quantas vezes você já orou o Pai Nosso? Mas quanto você já pensou o que Jesus quis dizer com o Pai Nosso? Então, está na hora de nós crescermos. E nós vamos trabalhar no seu coração. Nós vamos apressar a etapa de ninguém. Nós vamos respeitar cada momento da sua vida, mas nós vamos trabalhar para você crescer, para você ocupar o seu lugar, para você desenvolver, para você trabalhar, para você entender o reino de Deus. Amém? Então, irmãos, crescer dói. Não é fácil crescer. Foi fácil para você crescer? Ser corrigido, né, lá no seio da tua família? Você, pai, não tem que corrigir seu filho para que ele cresça? Então a nossa vida como igreja é assim, nós vamos ter que crescer. É um chamado de Deus para a nossa vida. Não, irmãos, essa ideia aqui não é minha, não. Eu não estou aqui vendendo para vocês algo, não. Eu estou dizendo aqui que Deus tem trabalhado no nosso coração, no coração do presbitério, dos pastores. Né? Nós estamos aqui todo dia, estamos orando para que Deus realmente nos faça ser uma igreja madura, uma igreja que olhe e vê o coração de Deus. Então nós precisamos aprender com isso. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Tem pessoas que vêm aqui e dizem para mim: pastor, eu não consigo perdoar. Tem gente, irmãos, que está na igreja há tanto tempo e tem a coragem de dizer que não consegue perdoar. Se você não consegue perdoar, você precisa, nós vamos ter que fazer um apelo de novo. Fazer um apelo. Olha, aqui em Apocalipse diz isso, né? Eis que abro, né, teu coração. Jesus entra na minha vida, quero me arrepender dos meus pecados, porque, irmão, se não há perdão, não há crescimento. Se você não entende que é necessário perdoar as pessoas que perseguem você, você precisa crescer. Crente maduro, filho maduro, não guarda ressentimento. Mesmo que ele sofra o dano, mesmo que você tenha que sofrer o dano, perdoa. Mesmo que você tenha que sofrer uma consequência na sua vida, perdoa, porque Deus vai entender o seu coração e vai exaltar você na hora certa. Perdoa. Tem crente com 30 anos de convertido, não aprendeu a perdoar. Está morrendo espiritualmente na igreja porque não consegue perdoar as pessoas. Então, comece a liberar o perdão nessa noite. Se você tem ressentimento, mágoa com alguém, perdoa agora. Perdoa. Libera perdão. Se a pessoa está aqui, levanta, vai, olha nos olhos dela. Seja maduro e perdoa. Mesmo que você tenha que sofrer consequências na sua vida, perdoa. Porque você vai mostrar a sua maturidade em Deus. Eu quero encerrar com um texto,
2 Samuel. Eu quero colocar algumas características aqui onde você abrir. Presta atenção, eu coloquei aqui 10 características de uma pessoa que ela tem um nível de maturidade. Eu quero passar isso para você. Se você quiser anotar, guardar. Eu comecei a olhar algumas coisas. Abraão tinha um servo muito fiel, muito maduro. E quando foi para tomar uma decisão na vida dele, que era escolher uma esposa para Isaac, Abraão chama esse servo e dá para ele uma missão difícil. Imagina, Pianópolis, eu chegar para você e falar: Pianópolis, você é muito amigo meu. Cara, eu confio muito em você. Eu quero que você vá, ore a Deus, e que você encontre um bom marido para minha esposa, para minha filha. O que você acharia dessa missão? Pesada. E foi assim que Abraão fez. Abraão chamou o seu servo e disse: olha, eu tenho uma angústia no meu coração. Eu não quero que o meu filho se perda. E eu preciso encontrar no meio da minha família uma esposa para ele. Então, eu orei. E eu sei que você é maduro o suficiente para orar. E Deus vai lhe mostrar a esposa para o meu filho. 10 características que Abraão viu na vida do seu servo que morava na sua casa. Primeira coisa, a pessoa madura, ela é fiel. O filho maduro, ele é fiel. Ele não se abala. Ele não sai da casa do seu pai por qualquer coisa. Você já viu crente? Não vou na igreja hoje. O pastor falou coisa lá que eu não gostei. Você não está aqui por causa de mim, meu irmão. Você está aqui por causa de Deus. Seja fiel a Deus. A primeira característica de um homem maduro, um servo maduro, ele é fiel, em todas as circunstâncias. Segundo, inteligente e obediente. A Bíblia diz que Jesus crescia em obediência e em sabedoria, inteligente. Jesus era inteligente, era capaz. Ele ouvia e discutia. Terceiro ponto, tinha comunhão com Deus. Eliezer era o nome dele. Abraão observou a vida do seu servo durante todo o tempo que ele viveu na casa de Abraão. Ele começou a olhar as qualidades. Quando ele tinha uma missão, ele viu o perfil daquele servo. Talvez ele não seria o mais velho na sua idade, poderia até ser, mas era o mais confiável. Então, irmãos, deixa uma coisa aqui para você, olha aqui para mim. Deus tem muito que fazer nessa terra ainda, nessa cidade, nessa igreja. Aqueles que vão preencher o perfil que Deus quer, é aqueles que estão buscando a maturidade. Deus não desqualifica ninguém, mas também Ele não dá algo para alguém que Ele não confia. Tem muitas pessoas hoje que estão paradas, estão sentadas, estão sem fazer nada. Sabe por quê? Porque não estão buscando a Deus com fidelidade, não são confiáveis, são imaturas. E aí ficam rodeando, gastando tempo. Então não. Deus procura homens e mulheres que têm perfis de valentia, de obediência, de sabedoria. Se Deus tivesse que usar alguém aqui, Ele poderia olhar para você e Ele encontraria em você o perfil necessário para Ele mandar enviar você? Hein? Olha aqui para mim. Deus poderia contar com você? Você preenche o perfil de Deus para alcançar alguém que talvez Ele precisaria usar? Você preenche o perfil de Deus? Deus pode contar com você como Abraão contou com Eliezer? Muitas vezes nós queremos fazer tanto para Deus, mas fazemos de forma errada, porque queremos fazer do nosso jeito. E o perfil que Deus busca é alguém que faça do jeito dele. Tem gente que quer fazer as coisas para Deus do jeito dele. Deus está dizendo, ou você faz do meu jeito, ou você não preenche o requisito. E Deus não vai se abalar com isso, Ele vai preparar outro. Se amanhã ou depois eu deixar o meu ministério, o meu chamado, aquilo que Deus confiou a mim,
Ele não vai deixar de ser Deus e o reino não vai deixar de crescer, sabe por quê? Quem vai perder sou eu. Deus não perde nunca, Deus é Senhor de todas as coisas. Ponto final, acabou, Deus manda. Deus não tem que crescer, Deus não tem que pedir, quem tem que crescer é eu e você. Somos nós que temos que crescer. É essa igreja que tem que crescer. Essa igreja que tem que entender que ela precisa entender o perfil que Deus quer, para nós atuarmos nessa cidade. É isso. Outro ponto que é importante para nós, tem comunhão. Segundo, sabe como orar, como aqui, ó. Quinto, é sábio. Sexto aqui, cultua a Deus com gratidão. Paciente, cheio de fé, característica de servos maduros, filhos ruios. Outro ponto aqui, o nono, se comporta como um vencedor, não como um perdedor. E o último, é verdadeiro. Você é verdadeiro? Você é confiável? Vamos lá então agora, eu vou encerrar. Eu sei que você está cansado, talvez até dizendo, pastor, para logo, vai estar pesado. 2 Samuel, deixa eu ver o versículo aqui. 2 Samuel 7, 18. Vai falar aqui da gratidão de Davi, ainda jovem. Irmãos, deixa eu só dar um panorama dessa situação que eu quero explicar para você. Davi foi um homem que nasceu, foi treinado por Deus, ali enfrentou o frio, o calor, cuidou das ovelhas. E um dado momento, depois que Saul, um homem velho, imaturo, um filho desobediente, deixa que a glória de Deus saia do povo de Deus. E Deus levanta Davi para trazer de volta a arca de Deus. E ele prepara lá, do jeito dele, um carro lá com boi e manda trazer a arca. A Bíblia diz que em dado momento, os bois tropeçam e Uzá tenta segurar a arca e é fulminado, é morto na hora. Davi fica desgostoso com aquela situação, mas ele vai orar e entende que não era daquela forma que Deus queria. Então ele ora, busca Deus, e ele reúne os sacerdotes, depois que Uzá é morto, essa arca vai para a casa de Obed-edom, fica por 3 meses lá. Obed-edom é extremamente abençoado, mas Davi queria trazer a arca para o lugar correto. E a Bíblia diz que de Obed-edom, da casa de Obed-edom até onde a arca deveria estar, era mais ou menos 16 quilômetros. E Davi, inteligente, sábio, sabia que ele não poderia vacilar mais. O preço foi muito alto, da imaturidade. Então a Bíblia diz que ele reúne os sacerdotes, ele pega a arca, põe os ombros dos homens, e nesses 16 quilômetros, cada 6 passos que os sacerdotes davam, eles paravam e sacrificavam a Deus. Cuidado, zelo. Eles paravam e ali eles sacrificavam a Deus, oravam. Depois continuavam mais 6 passos, paravam novamente, oravam, sacrificavam, andavam mais 6 passos. Por 16 quilômetros, de 6 em 6 passos, eles sacrificavam a Deus. Eles aprenderam a forma como Deus queria. E aqui no momento da vida de Davi, onde nós vamos ler agora, versículo 18, olha o que diz aqui. Então entrou o rei Davi na casa do seu senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos seus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes,
E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor. Por causa da tua palavra, segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas, dando a conhecer ao teu servo. Portanto, grandíssimo és, Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fosses resgatar para ser o teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer ao teu povo essas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Irmãos, o que eu vejo aqui para encerrar, é a maturidade, é a gratidão. Uma das coisas que é evidente na vida de um filho maduro, é a gratidão. Davi entendeu, por mais tudo que ele sofreu ali, a perda, os acontecimentos, Davi ele teve a consciência que ele precisaria voltar atrás de algumas ações, algumas atitudes, e voltar a ser cuidadoso, zeloso, sacrificar, para que ele alcançasse a presença de Deus. A Bíblia diz que ele entrou na casa do Senhor e ficou perante o seu Deus, e ali foi grato. Então o que eu quero nessa noite? Que o início da nossa vida como igreja, uma igreja madura, é sermos gratos por tudo que Deus já fez nesse lugar. Mas nós não vamos olhar por aquilo que Deus fez, nós vamos olhar também para aquilo que Deus está fazendo. E um dos requisitos para nós é crescermos como igreja neste ano, é alcançar objetivos audaciosos, é pregar o Evangelho a toda criatura, é batizar pessoas, é realmente nós envolvermos com a palavra de Deus, é você praticar Hebreus 10, 25, não deixe de congregar. Irmãos, uma pessoa madura, ela não troca a congregação, o culto por qualquer coisa. Ela faz questão de honrar a Deus, estar no culto, adorando, buscando a Deus. A Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Então nós vamos crescer nesse ano. Nós vamos buscar isso como igreja nesses dias. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu não sei o teu nível aí, mas eu quero desafiar você nessa noite a meditar, a pensar. Em que nível você se encontra hoje? Eu não estou falando aqui se você converteu 1 ano, 2 anos, 10 anos. Sinal de idade avançada não é maturidade. Eu tenho situações na minha vida que ainda eu tenho que crescer, eu tenho que desenvolver. Eu tenho 63 anos. Mas eu tenho situações na minha vida que eu preciso orar e pedir: Deus, eu preciso crescer nessa área. Qual é a área que você precisa crescer? Tem pessoas que têm dificuldades com relacionamento. Se você precisa crescer nessa área, ore a Deus, fala: Deus, eu preciso crescer. Você não pode mais deixar que essa situação ela domine o seu coração. Tem pessoas que andam insatisfeitas com tudo. Elas nunca estão felizes. Vêm para a igreja insatisfeitas, saem insatisfeitas. Chegam em casa insatisfeitas. Vão trabalhar insatisfeitas. Não tem relacionamento.
O Senhor está neste lugar. Deus espera de mim e de você nessa noite que possamos ser filhos ruios, deixar de ser filhos tecnon, filhos imaturos, filhos que não pensam para dar uma resposta. Quero que você, com seus olhos fechados, mantenha o seu coração em Deus. Sabe, Abraão, ele recebeu uma promessa aos 75 anos de idade, porque a preocupação de Abraão era ter um filho. E um dia Deus vem até Abraão e diz: Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão, fiel, paciente, esperou por 25 anos, até que quando ele completou 100 anos, e a sua esposa, 90 anos, Sara, Deus disse para ele: Abraão, chegou o tempo de nascer o teu filho. E isso se cumpre. Sara engravida com 90 anos. E quando o menino completa 14, 15 anos, Deus volta a Abraão e diz: Abraão, eu te dei esse filho, cumpri a minha promessa. Agora eu quero que você entregue o seu filho para mim. Deus diz para Abraão: Abraão, levanta cedo, pega o seu tutelo, prepara o seu jumento, prepara a lenha e vai para o monte onde eu vou te mostrar. E lá você sacrifica o seu filho. Abraão, sem hesitar, sem questionar, não foi lá dividir com Sara a sua preocupação. Acorda o seu filho bem de madrugada e sai. Caminha a noite toda. Chega até o lugar onde Deus designou para ele. E ali ele vai até as últimas consequências. Até que Deus intervém e prepara ali um sacrifício. E Deus diz para Abraão: Abraão, agora eu creio. Creio que você é um filho obediente, creio que você é um filho maduro, porque você aprendeu a obedecer. Sabe, irmãos, esse é o nível que eu tenho orado a Deus. Entregar tudo aquilo que é precioso para Deus. Muitas vezes a gente começa a reter tantas coisas e a gente não cresce. Então talvez hoje você precise entregar algo para Deus. Talvez uma preocupação excessiva, ela está achatando a sua fé, ela está destruindo, está roubando de você as energias para você crescer na sua fé, crescer como um filho maduro. Abraão, ele era um homem maduro na sua fé. Por isso que a Bíblia trata Abraão como o pai da fé, como um dos heróis da fé. Então que nessa noite, você que está aqui, que me ouviu, Deus está chamando você para sacrificar. Davi, quando entendeu, sofreu a perda de uma pessoa querida no seu meio, que era Uzá, o sacerdote. De forma inconsequente, ele tocou na arca. Deus
tirou a vida de Uzá. Isso chateou, isso deixou profundamente magoado Davi. Mas quando ele resolve ir até a casa de Obed-edom, ele se prepara como um filho maduro e toma as medidas necessárias. Nesses 16 quilômetros, Davi, de 6 em 6 passos, sacrificava ali junto com os sacerdotes, para que Deus pudesse levar intento aquele desejo do coração de Davi. Um filho maduro entende que ele precisa sacrificar, que ele precisa oferecer a Deus sacrifícios de louvor e adoração. Meu desejo é que você saia daqui pensando em crescer, deixando de ser menino, para que Deus use você para ganhar vidas. Amém? Então feche os seus olhos, vou orar por você. Pai, quero te agradecer nessa noite. Obrigado pelo privilégio que temos de poder contemplar a tua face e aprender que nós precisamos deixar de ser meninos, e que o teu Espírito Santo, que é aquele que pode nos guiar a toda a verdade, a te conhecer, que traga sobre o nosso coração a necessidade desse crescimento, mas também que haja consolo, que haja paz, e que quando o Senhor olhar para nós como igreja, ou olhar como família, como indivíduo, o Senhor encontra em nós um coração como o Senhor encontrou de Davi. Nós sabemos que nós não vamos ser perfeitos, mas uma coisa eu quero te dizer, Senhor, que há disposição no nosso coração para servir o Senhor e para crescer na tua presença. Então que a paz, o amor, a direção do Espírito Santo e a palavra de Deus possa estar no coração de cada um nessa noite. Leva cada um em paz para o seu lar. Que seja uma semana de crescimento, seja uma semana de experiências tremendas na tua presença. Por isso eu abençoo a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus.